quando aparecem os primeiros cursos, não é? Portanto, a primeira formação, há alguns movimentos no sentido de existência de uma carteira profissional, de um código profissional, mas parece que nunca se chegou a bom porto, Nunca. não é? Nunca, porque a verdade é que ninguém sentia muito a necessidade disso. O meio era pequeno e só muito mais tarde se veio a fundar a Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, a chamada APAP. Quando é que isso aparece? Quando é que a APAP aparece? Quando, no fundo, de certa maneira, os clientes tendem a impor determinadas preços, sobretudo, diria, fazendo como é que se chama? Baixando os preços muitíssimo e esmagando as margens. E aí aparece uma agência de publicidade. Quando, uma agência não, uma associação das agências. Das agências, não era dos publicitários. Eu, durante muitos anos, fui no sindicato, isso não era datilógrafo, era uma coisa muito parecida, mas era a coisa mais parecida que eles lá tinham para me meter. No sindicato dos empregados de escritório, que era onde nós todos estávamos, os publicitários, quem queria estar, claro. E, portanto, não havia grande defesa. Por outro lado, como a publicidade é, de certa maneira, uma área agressiva, porque, pronto, cada um puxa para si, quer que a sua campanha que seja boa e quer que o seu produto é que seja bom, etc. É uma área agressiva. O que acontece é que não havia muita necessidade de se juntarem, antes pelo contrário. Portanto, isso não foi fácil. À medida que apareceram, por exemplo, os concursos, começou a haver concursos de agências, daí começa-se a notar a necessidade da APAP não ser... E os concursos, para muitos clientes, sempre foram uma ficção. Ou porque a lei da empresa ou de outra qualquer os obrigava a fazer um concurso, mas era uma ficção, completamente uma ficção. E se pudessem, não diziam, chamavam-nos a pedir uma campanha, davam-nos um briefing e não diziam que estávamos em concurso. Muitas vezes se sabia por portas travessas. Porquê? Porque o concurso estava feito, evidentemente, e não... Eu lembro-me que, no caso da campanha do Código Postal, foi um concurso. E eu tive muita dificuldade em convencer lá o tal senhor diretor, que disse há pouco que convencia a deixar-me recrutar uma pessoa, a entrar no concurso, porque ele achou que estava feito. Era uma coisa muito grande, a campanha era muito grande. Então, naquela altura, era enorme, foi a maior campanha que se fez, e ele dizia, está feito, nós vamos gastar um dinheirão para nada, porque o concurso está feito. Eu não acredito que nessa empresa o concurso não esteja feito. E eu insisti em ir ao briefing, e consegui uma coisa verdadeiramente extraordinária, para dizer a verdade, que já nem me lembrava, que foi que nesse concurso a verba para o concurso fosse a mesma para todas as agências. Coisa que não era. Portanto, o que é que acontecia? Quer dizer, se eu fizesse uma campanha extraordinária, mas fosse mais cara, se eu quisesse fazer mais barata, não posso fazer uma campanha com os mesmos meios, não dá, não é? Bom, lutei muito e disse, a minha agência não entra a não ser. As outras ficaram bastante assim e tal, mas e tal, não sei o quê e tal, e disse, não, a minha agência não entra a não ser que, eu não me interessa que seja a verba real. O que me interessa é que todas as agências que estão aqui presentes, porque eles fizeram um briefing em conjunto, e portanto aí davam logo a ideia de que, tudo somado, estavam com alguma intenção séria, coisa que não é costume.
Continua a não ser. Sim, penso que continua a não ser. Embora eu tenha conseguido, em alguns casos, que fosse. Mas, enfim, aquela foi, e foi por alta recriação deles, e eu insisti e disse, não, minha agência não vem a não ser que haja uma verba. Seja ela real ou não. Podem-me dizer, é 5 tostões, é 5 tostões. É 1 milhão de euros, é 1 milhão de escudos na altura. É 1 milhão. Mas toda a gente tem que trabalhar com esse dinheiro. Bom, eles foram refletir na administração, não disseram logo que sim, tiveram ali uns dias, não sei o quê, depois aceitaram o critério. Mas não era assim. Não era assim, era muito, muito difícil. Muito difícil. Mas ali, de facto, nós estávamos com pessoas honestas, vale a verdade. E, portanto, eles perceberam e aceitaram o critério. Houve uma outra vez também, esse já estava, também era concurso, mas não, o briefing não tinha sido todo em conjunto. E eles gostavam da nossa campanha, mas queriam, já no final, chamaram para baixar o preço. E eu recusei-me terminantemente. Porque as margens estavam realmente esmagadas e disse, nem pensar, eu faço a campanha assim, posso baixar o preço, mas não faço a campanha assim. É outra coisa. Isto levou para aí, não sei, mas mais 3 semanas a discutir, sempre a tentarem. Eu recusei-me, mas acabei por ganhar a campanha. E essas campanhas, portanto, estamos a falar da década de 80, provavelmente, também, 70, 80? Sim, 70 e finais dos anos 70, princípios de 80. Essas Não, campanhas... a campanha dos Correios, finais dos anos 70. Certamente, eu acho que o lançamento do Código vai em 79, uma coisa parecida com essa. Por isso é campanha, televisão a cores, que se inicia em 80, não é? Sim, sim. E depois esta outra que eu estou a dizer, já foi um pouco mais tarde, acho eu, foi uma coisa para o ambiente. E essas campanhas eram campanhas a 1 ano, a 2 anos? Como é que eram os prazos? Eram campanhas de lançamento que normalmente, não necessariamente a 1 ano. Nós sabíamos, no caso do Código Postal, por exemplo, era uma coisa totalmente nova, com uma população demasiado pouco letrada, demasiado espalhada pelo país inteiro, enfim, complicada. E então a campanha, nós propusemos uma campanha muito intensa e muito didática e muito com pequenos spots, digamos, mas todos eles muito didáticos. E isso precisou de uma intensidade forte. E foram para aí, eu já não sei dizer agora, não me lembro nada, mas foram uns meses assim, mas também não puderam ser muitos meses, porque senão também cansava muito. Mas lembro-me que foram uns 3 meses à vontade. E depois renovámos. Bem sei que tínhamos muitas peças e, portanto, as peças não foram todas postas ao mesmo tempo. Mas demorou, assim, um bom bocado. De qualquer maneira, tivemos informações dos estrangeiros que a nossa campanha tinha sido, mundialmente, uma daquelas que tinha conseguido mais depressa mudar os hábitos. E acha que isso foi porque foi muito didática? Eu penso que naquele caso, eu penso que foi um pouco por ser muito segmentada e muito didática, porque era uma coisa completamente abstrata, quer dizer, que não interessava a ninguém. Não interessava a ninguém, quer dizer, o que é que interessava às pessoas, porque é que havia de ter a maçada para descrever uma coisa, decorar um número, etc. Quer dizer, era muito difícil alguém interessar-se por isso, não é? E, no entanto, isso era fundamental para que a mecanização pudesse funcionar, porque senão não podia mesmo. As máquinas precisavam de um código. Aquilo era feito por máquinas, as máquinas precisavam de um código. Portanto, só que eu realmente achei que não havia outra hipótese a não ser fazer uma campanha muito didática e indiretamente às pessoas. Portanto, nós desde a caixa de correio da própria pessoa fizemos autocolantes para todas as caixas de correio em Portugal. Fizemos cartazes para todas e folhetos para todas as caixas de correio em Portugal.
E depois fizemos, não sei, mas 20 e tal filmes, assim, uma coisa, curtos, mas sempre a explicar. Sempre a explicar. Foram, de facto, foi uma campanha, foi interessante de fazer, devo dizer, muito interessante. E mesmo o que fizemos para o próprio pessoal, aquilo que eu disse há pouco, para ensinar ao pessoal o que era, como é que ia funcionar o código postal e etc., também ajudou bastante. Houve uma grande integração de meios, canais, suportes. Sim. Houve uma enorme integração. Portanto, quer dizer, integração e programação, quer dizer, estava tudo... Vamos lá ver, a agência, desde as listas do código postal, eu corrigi as listas do código postal. Tive muitas horas e muitas noites nos correios sozinha, à noite, a corrigir a lista do código postal. Porque era a primeira vez que em Portugal se fazia uma lista de código postal. E nem sequer era muito fácil fazê-la. Porque eu podia morar em, sei cá, em Passo de Arcos, por hipótese, e ter um código postal que dizia Oeiras. Onde a rivalidade entre as freguesias era imensa, em alguns casos. Entre as freguesias, que não coincidia bem com as freguesias, mas pronto, mas uma freguesia que não tinha o seu nome no código postal não gostava, como é óbvio. E, portanto, os carteiros, inclusivamente, tendiam a dizer, não se importa, não vale a pena. Portanto, havia dificuldades grandes. E se a campanha não fosse muito didática, as pessoas não percebessem bem porque é que aquilo era importante, não tínhamos conseguido. Não tínhamos conseguido, de certeza.